Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre produtos notáveis. Para esta aula, trouxemos o quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos lá. Quadrado da diferença de dois termos. Exemplo, A mais A menos B elevado ao quadrado. Então, esse primeiro aqui, que é o A, é o primeiro termo. E esse B é o segundo termo. Então, o primeiro termo menos o segundo termo, então há uma diferença. O sinal de menos aqui é uma diferença. Então, A menos B elevado ao quadrado. Nós temos também duas formas para resolver essa expressão. Então, a primeira forma é utilizando a distributiva, a definição de número ao quadrado. E a segunda forma é utilizando essa formulazinha aqui, primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. Então, esse primeiro exemplo, nós vamos utilizar a definição de número ao quadrado. Então, será a primeira forma. Então, ficando assim. A menos B elevado ao quadrado. Usando a definição de número ao quadrado, fica A menos B vezes A menos B. Porque o número elevado ao quadrado é ele vezes ele. Aplicando a distributiva, eu tenho A vezes A e depois o A vezes B. Então, A vezes A dá A ao quadrado. Aqui eu tenho que fazer jogo de sinal. Esse A é positivo e esse B é negativo. Mais com menos dá menos. A vezes B dá AB. Encerrou com A. Agora vamos continuar com B. Então fica assim. Negativo com positivo dá negativo. B vezes A, coloque em ordem alfabética, dá AB. Agora o B, menos com menos dá mais. B vezes B dá B ao quadrado. Então fica A ao quadrado. Aqui menos 1AB com menos 1AB. Então sinais iguais soma e repete o mesmo sinal. Então 1AB com 1AB dá 2AB. Então menos 2AB. E aqui repete o B ao quadrado. Então pronto, está feita aqui a decomposição. Exemplo de número 2. Agora eu tenho letra com número. Então, isso aqui é um menos. É diferença. Então, no primeiro termo eu tenho letra com número, no segundo termo também eu tenho letra com número. Nesse exemplo 2, eu vou utilizar a segunda forma, que é primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o 2A. Quem é o segundo termo? O segundo termo é 3B. Então, primeiro termo ao quadrado. Então, 2A elevado ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro termo, que é o 2A. Vezes o segundo termo, que é o 3B.
mais o segundo termo ao quadrado, 3b elevado ao quadrado. Lembrando que esse menos não é do segundo termo. Esse menos aqui é da operação primeiro menos o segundo termo. Então, por isso que eu não coloquei o 3 aqui negativo, porque já está substituído por esse menos aqui da forma. Aí eu tenho 2a elevado ao quadrado. O 2 vai ao quadrado, dá 4. E o a também vai ao quadrado. A elevado ao quadrado dá a ao quadrado. Menos. Multiplica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, número com número, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E incógnita com incógnita. Como as incógnitas são diferentes, só vamos colar uma letra na outra. Mais 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. B elevado ao quadrado dá B ao quadrado. Então, concluímos aqui o desenvolvimento desse produto notável. Exemplo de número 3. Agora nós vamos pegar um numeral, uma incógnita com um numeral. Então, vamos utilizar a primeira forma. A primeira forma é a definição de número ao quadrado. Então, o número ao quadrado é ele vezes ele. Então, fica x menos 5 vezes x menos 5. Aplicando a distributiva, o x vai multiplicar o x e o x vai multiplicar o 5. Então, ficando assim. X vezes x dá x ao quadrado. Mais com menos dá menos. X vezes 5 dá 5x. Encerrou com o x. Agora vamos pegar o 5. Multiplicar por 5. Menos com mais dá menos. 5 vezes o x dá 5x. Menos com menos dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Aí vamos organizar agora. X ao quadrado. Sinais iguais soma e repete o mesmo sinal. 5x mais 5x dá 10x. Mais o 25. Então, encerrou o desenvolvimento dessa expressão. Exemplo de número 4 agora. Agora vamos pegar os dois numerais, sendo que os dois são fracionários e os dois contêm incógnita. Então vamos usar agora a segunda forma. A segunda forma aqui nós vamos usar a fórmula primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Então, quem é o meu primeiro termo? O meu primeiro termo ele é o 3/8 de x. Quem é o meu segundo termo? O meu segundo termo é o 5/4 de y. Então, fica assim, 3/8 de x menos 5/4 de y. Então, primeiro termo ao quadrado, 3/8 de x elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo 3/8 de x, vezes o segundo termo, 5/4 de y, mais o segundo termo ao quadrado, 5/4 de y elevado ao quadrado. Como aqui é uma fração, e essa fração está elevada ao quadrado, o 3 vai ao quadrado, o 8 vai ao quadrado, o x também vai ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8 dá 64.
E x elevado ao quadrado, a incógnita elevada ao quadrado, dá ela ao quadrado. Aqui menos número inteiro multiplicando duas frações, dois números fracionários. Então, vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. E agora no denominador, 8 vezes 4, 32. Agora eu vou pegar x vezes y, só cola porque são incógnitas diferentes. Então, cola uma na outra. Mais 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Y elevado ao quadrado dá y ao quadrado. Então, encerrou essa aqui. Vou apagar aqui esse exemplo 1. E a segunda forma, tá, gente? Agora, exemplo de número 5. Exemplo 5, eu vou pegar aqui x à oitava menos x ao cubo elevado ao quadrado. Então, eu tenho uma mesma base, só que a base é elevada à oitava e aqui a base é elevada ao cubo. Usei a segunda forma, agora vou utilizar a primeira forma. A primeira forma, que é a definição de número ao quadrado. Então, fica assim, x à oitava menos x ao cubo elevado ao quadrado. Então, o que quer dizer isso? Esse número ao quadrado é ele vezes ele. X à oitava menos x ao cubo. Vamos aplicar a distributiva. Então, fica assim, x à oitava multiplicando x à oitava. E depois x à oitava multiplicando x ao cubo. Então, fica assim. X à oitava vezes x à oitava. Multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 8 mais 8, 16. Então, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 8 mais 8, 16. Agora, x à oitava vezes x ao cubo. Mais com menos dá menos. X à oitava vezes x ao cubo. Repete a base e soma os expoentes. 8 mais 3 vai dar 11. Encerrou com x à oitava. Agora com x ao cubo. Então, fazendo o jogo de sinal, menos com mais dá menos. X ao cubo vezes x à oitava. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 8, 11. X ao cubo vezes x ao cubo. Multiplicação de potência de mesma base. Menos com menos dá mais. Você repete a base e soma os expoentes da sexta. Então, fica x elevado à 16ª potência. Sinais iguais soma e repete o mesmo sinal. Então, 1x elevado à 11ª e 1x elevado à 11ª dá 2x elevado à 11ª. Aqui tem 1, está subentendido, aqui tem 1. 1 mais 1, 2. E aqui o x à sexta é só repetir. Exemplo de número 6. Eu tenho raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y elevado ao quadrado. Eu tenho aí dois radicais. Então, vamos resolver pela segunda forma. Pela segunda forma, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, que é o primeiro termo. E aqui é o segundo termo. Então, fica primeiro termo ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo
vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Primeiro termo, raiz quadrada de x. Então, raiz quadrada de x elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, raiz quadrada de x, vezes o segundo termo, raiz quadrada de y, mais o segundo termo ao quadrado, raiz quadrada de y, elevado ao quadrado. Pela propriedade dos radicais, índice igual expoente, cancela o índice, cancela o expoente, ficou apenas o radicando, menos 2 vezes o raiz quadrada de x vezes o raiz quadrada de y. Então, eu tenho um produto de dois radicais, sendo que o índice do primeiro é igual ao índice do segundo. Então, eu coloco um só radical e multiplico os dois dentro desse radical. Aqui a propriedade índice igual ao expoente, cancela índice, cancela expoente, ficou apenas o radicando. 2, x vezes y dá xy, mais o y. Então, finalizou essa expressão. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.